professora Júlia de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 35. Então, hoje nós vamos iniciar o estudo das equações do segundo grau. É um conteúdo muito importante, né? No nono ano, a gente vai estudar bastante sobre isso. Lembra que na última aula a gente viu um pouquinho sobre como utilizar a fatoração para encontrar raízes de uma equação do segundo grau? Agora a gente vai aprender direitinho como é que a gente faz isso, né? Vamos entender o que é exatamente uma equação do segundo grau e vamos descobrir várias maneiras de calcular as raízes dessa equação. Claro que a gente já aprendeu uma, né, que é utilizando a fatoração, mas nós vamos ver mais alguns métodos para encontrar raízes de uma equação de segundo grau. Porém, hoje nós ainda não vamos ver isso. Hoje nosso objetivo é mais simples. A gente vai primeiro reconhecer uma equação do segundo grau como uma incógnita, né? A gente tem que saber o que faz dela uma equação do segundo grau. E também a gente vai distinguir equações do segundo grau completas de incompletas. Então a gente vai ver que existem dois tipos principais aí de equações do segundo grau: as completas e as incompletas. Nós vamos estudar um pouquinho sobre as duas hoje, certo? Materiais para a aula de hoje: caderno, caneta, lápis e borracha, caderno e caneta para vocês anotarem as informações e o lápis e a borracha para resolverem os exercícios depois, certo? Então vamos começar com um exemplo, para a gente visualizar e ter uma ideia, né, do que é uma equação do segundo grau. Então vamos lá, olha só. As duas salas quadradas e o corredor retangular têm juntos uma área de 40 metros quadrados, certo? Cada sala tem x metros de lado. Se ele é um quadrado, significa que todos os lados então medem x, né? E o corredor tem 1 metro de largura. Qual é a medida x do lado de cada sala quadrada? Então, olha só, eu quero saber qual vai ser a medida, né, dessas salas aqui, conforme a gente está vendo, utilizando aí as equações. Olha só, de acordo com a figura e os dados do problema, a gente pode concluir que, primeira coisa, a área de cada sala é x quadrado, certo? Que é um quadrado de lado x, a área de um quadrado é x vezes x, lado vezes lado no caso, né? E aqui, aplicando x vezes x ou x ao quadrado, certo? A área do corredor vai ser dada pelo quê? 1 vezes 2x. Se eu tenho dois lados aqui, né? Vai ser 1, que é a largurinha dele aqui, vezes 2x, ou eu posso escrever somente 2x. Então, a equação que representa esse problema, ou seja, que a área de tudo, vai ser o quê? 2x² mais 2x igual a 40. Para encontrar o valor de x, a gente teria que resolver essa equação, e isso nós vamos aprender mais para frente. Mas a ideia é essa: eu vou utilizar essa equação aqui para descobrir o valor de x, certo? Ele me disse que a soma das duas áreas, de cada uma dessas áreas aqui, desses quadradinhos, e do retângulo, que no caso o corredor, é igual a 40 metros quadrados. Por isso que eu escrevi essa equação, certo? Então, esse 2x² é a área da sala 1 mais a área da sala 2, que vai dar 2x², mais a área do corredor, que é 2x, certo? E ele me disse no problema que isso tudo era igual a 40 metros quadrados, certo? Então, aqui, ó, a gente obteve uma equação que não é do primeiro grau, que é o que a gente já sabe resolver, né? Equação do primeiro grau é aquela equação simples que a gente tem trabalhado aí há muito tempo, certo? Por que que a gente não sabe resolver? Porque a gente tem um termo aqui no x, que é um x ao quadrado. Ou seja, o meu expoente do x é ao quadrado. A gente ainda não estudou sobre isso, a gente não sabe como resolve, de onde vem, para que serve, né? Então, a gente vai estudar sobre as equações do segundo grau agora, certo? Primeira coisa importantíssima que a gente tem que saber sobre uma equação do segundo grau é a sua forma geral. Então, a forma geral da equação do segundo grau, ela vai ser dada da seguinte maneira aqui. Eu vou estar escrevendo um quadro para vocês. A forma geral é dada dessa forma aqui: ax² mais bx mais c. Observe aqui que a gente também pode chamar essa forma de forma reduzida, né? Forma reduzida, forma geral. O que acontece aqui? Observem, eu tenho ax² mais bx mais c igual a 0. Ele vai ser uma equação do segundo grau, porque o grau desse polinômio aqui, que a gente já estudou, o grau desse polinômio é 2, né? Porque a minha incógnita x ali tem um expoente 2, que é o maior expoente que ela está trazendo, então é uma equação do segundo grau, ok? Por causa daquele expoente ali, certo?
Outra coisa importantíssima, eu preciso que o meu A seja diferente de 0. Por quê? Por um único motivo. Se o meu A for 0, eu não tenho esse termo aqui, certo? E eu vou ter só bx mais c. Bx mais c é uma equação do primeiro grau, que a gente já estudou, né? Então, eu não posso ter o A igual a 0, porque se eu tiver A igual a 0, eu não tenho mais uma equação do segundo grau. Então, quando eu faço a definição de uma equação do segundo grau, eu preciso sempre que o A seja diferente de 0 para que eu não perca a minha equação do segundo grau, senão ela não vai mais ser do segundo grau, certo? Então, essa é a forma geral de uma equação do segundo grau, ok? Eu posso chamar também de forma reduzida, beleza? Então, definição principal, importantíssimo, gente. Isso daqui eu recomendo que vocês copiem no caderno, certo? Então, qual que é a definição de uma equação do segundo grau? Denomina-se equação do segundo grau na incógnita x, né? Porque eu posso ter uma equação do segundo grau em qualquer incógnita, né? Aqui a variável, né? Ou incógnita pode ser qualquer letra, tá, gente? Pode ser AY² mais BY mais C. Pode ser qualquer uma letra. Mas eu estou falando agora de x, tá? Que é o que a gente mais usa, né? Denomina-se a equação do segundo grau na incógnita x, toda equação da forma ax² mais bx mais c igual a 0. Então, essa é a forma geral da minha equação do segundo grau, tá? Em que a, b e c são números reais e a é diferente de 0. Então, eu só tenho essa definição. A, b e c podem ser qualquer valor, pode ser fração, pode ser raiz, pode ser vírgula, né, decimal no caso, pode ser qualquer número. Só o a que não pode ser 0. Tranquilo? Importante, dentro da nossa equação do segundo grau, a gente vai ter aqui algumas letras, né? Esse a, esse b e esse c. A gente chama eles de coeficientes da equação, tá? Então, é importante que vocês saibam esse nome. A gente vai usar bastante no decorrer do nosso estudo sobre equações do segundo grau. Então, esses, no caso aqui são letras, né? Mas essas letras representam números. Então, esses números que acompanham o x ali, que estão junto com o x², esses números a gente chama de coeficientes da nossa equação, ok? A gente vai estudar um pouquinho ainda sobre eles, mas é importante que vocês saibam o nome. Então, eles são os coeficientes, tranquilo? Então, aqui nós temos a nossa equação. Ax² mais bx mais c igual a 0. Se a equação for na incógnita x, o a vai ser sempre o coeficiente do termo que está com x². Então, eu digo assim, o a é sempre o número que está junto com o x², tá? Ou com o t², ou com o y². É sempre o que está junto com o termo ao quadrado, tá? E eu vou chamar de coeficiente somente o número, tá, gente? O x² não vai junto, ele não é coeficiente da equação. O coeficiente é apenas o número a, tá? O número que tiver ali representando esse a, ok? O b vai ser sempre o coeficiente do termo em x, ou seja, o b vai ser sempre o número que está acompanhando o x, certo? E o c vai ser sempre o coeficiente sem incógnita, que a gente chama de termo independente. O c vai ser sempre o número que estiver ali sozinho, certo? Vamos ver um exemplo aqui então, olha só. 2x² menos 2x menos 40. Essa é uma equação do segundo grau, né? Tenho ali o meu expoente. E aí ele vem falando aqui, ó, na incógnita x em que a é igual a 2. Então, o número que está junto com o x² é o a. Que número é esse? 2. O número que está junto com o x é o menos 2, por isso que o b é menos 2. E o número que está sozinho é o menos 40, por isso que o c é menos 40, certo? x² menos 25 igual a 0. Aqui a gente tem uma equação do segundo grau também na incógnita x, em que o a vale 1, porque quando eu não tenho nenhum número na frente a gente já estudou que é 1, né? Então é 1x², por isso que o a é 1. O b aqui é 0. Por que o b é 0? Lembrem-se, o b é aquele número que acompanha o x. Cadê ele aqui? Não tá. Então, se ele não tá, quer dizer que ele é 0, certo? Lembrem disso, a gente já viu. A gente viu lá nos polinômios. Menos 25 seria como se eu tivesse um 0x aqui, certo? Porque esse 0x não precisaria ser escrito. Então, eu sei que o b é 0. Não vai ser 1, gente. Se for 1, eu vou ter o termo aqui escrito, tá? Então, não é 1. O b é 0, ok? E o c, nesse caso aqui, é menos 25, porque o c é o número que está sozinho. E nesse caso, o número que está sozinho aqui é o menos 25, ok?
6x² menos 9x igual a 0. Também uma equação do segundo grau na incógnita x, em que a igual a 6, b igual a menos 9 e agora é o c igual a 0. Eu não tenho um termo independente aqui, né? Não tem um termo em que o número está sozinho. Então, esse, no caso, vai ser o c, vai ser igual a 0, ok? Então, a gente tem dois tipos. Lembra que a gente viu? Equação completa e equação incompleta. Então, a equação completa, ela vai ser quando tiver todos os termos. No caso, A não vai ser diferente de zero, não vai ser diferente de zero, não vai ser igual a zero, perdão. B não vai ser igual a zero e nem C igual a zero, ou seja, a minha equação vai ter os três termos. Eu vou ter um A, um B e um C, nenhum deles sendo zero. Essa é a minha equação completa. Veja alguns exemplos aqui. 5x² menos 8x mais 3 igual a zero é uma equação completa. Por quê? Eu tenho A igual a 5, B igual a menos 8 e C igual a 3, certo? Nenhum deles é zero. Mesma coisa nesse segundo exemplo. Y² mais 12y mais 20 igual a zero, né? No caso, que é a forma geral da minha equação. É uma equação completa. Por quê? A igual a 1, B igual a 12 e C igual a 20. Nenhum deles é zero, certo? Agora, para eu ter uma equação incompleta, basta que um deles seja zero. Ou B é zero ou C é zero. Pode ser também os dois zero, mas geralmente um dos dois, certo? Então, aqui nós temos um exemplo. X² menos 81 igual a zero é uma equação incompleta. Por quê? Porque o meu B aqui é igual a zero, né? A igual a 1, B igual a 0 e C igual a menos 81. 10t² mais 2t igual a 0 é uma equação incompleta. Então, aqui a gente tem um exemplo onde não é x, é t, mas continua resolvendo do mesmo jeito, tá, gente? Então, aqui a nossa equação é incompleta porque o nosso c é 0. Eu tenho a igual a 10, b igual a 2 e o c é 0, certo? E por último, eu tenho 5y² igual a 0. É uma equação incompleta porque o b e o c são iguais a 0, né? Eu só tenho o a igual a 5, os dois outros são iguais a 0. Então, sempre que eu tiver um dos coeficientes igual a 0, eu vou ter uma equação incompleta. Agora, quando eu tenho todos os coeficientes como números positivos, né, ou negativos, que não sejam zero, eu vou ter, então, uma equação completa, ok? Muito importante, quando eu extraio o coeficiente, eu não posso esquecer de trazer o sinal junto, tá, gente? Então, se aqui é menos 81, o meu C é menos 81, tá? Isso vai ser muito importante mais pra frente, tá? Vocês precisam trazer o sinal junto com a informação que vocês estão tirando. Então, o coeficiente, ele vem com o sinal que está ali, ok? Vamos fazer esse exercício aqui, então. Número 1. Classifique as equações abaixo como completas ou incompletas. Então, a gente já viu bem certinho. Esse exercício vai ser para vocês resolverem. Então, eu recomendo que vocês pausem o vídeo, resolvam rapidinho e depois continuem o vídeo para ver se vocês acertaram, tá? Letra A, então, 2x² mais 5x mais 2,5 igual a 0. Essa equação é completa ou incompleta? Já fez? Beleza, então vamos ver se você acertou. Eu tenho o primeiro termo aqui, o meu primeiro coeficiente é o A, que vai ser 2. O meu segundo coeficiente vai ser o B, que é 5. E o meu terceiro coeficiente é o C, que é 2,5. A gente viu que se todos os coeficientes, se nenhum deles for zero, eu tenho uma equação completa. Então, todos os meus coeficientes aqui, eu tenho uma equação completa, ok? Então, letra A é uma equação completa. Vamos para a letra B. X² mais 16 igual a 0. Faça aí, eu quero saber a resposta. Qual foi a resposta que você encontrou? Vamos ver. Primeiro, x² é igual a mais 16 é igual a 0. Então, o primeiro termo, nosso primeiro coeficiente é 1, certo? Eu não tenho um coeficiente b, meu b é igual a 0. E o meu último é o 16. C é 16. Se eu tenho um coeficiente igual a 0, eu tenho uma equação incompleta. Então, a letra B é uma equação incompleta, ok? Letra C. Menos x² mais 1,2x igual a 0. Então, vamos de novo. Pause o vídeo e resolva. Já resolveu? Agora vamos ver a resposta. Olha só. Menos x², o meu A, então, é menos 1, né? Lembrem que o sinal vai junto. Como eu não tenho nenhum número na frente do x², vai 1. Então, é menos 1 esse meu A. O meu B é 1,2 e o meu C eu não tenho, certo? Então, o meu C é 0.
Se eu tenho pelo menos um dos coeficientes igual a zero, eu tenho uma equação incompleta, certo? Vamos ver o segundo exemplo aqui, número 2. Escreva a equação do segundo grau com os coeficientes a igual a 2, b igual a menos 3 e c igual a 13. Então, seguindo a fórmula geral, a gente tem que ax² mais bx mais c igual a zero, certo? Então, o que eu vou fazer? No lugar do a, eu vou colocar o valor que ele me deu, 2, aqui. No lugar do b, eu vou colocar o valor que ele me deu, menos 3. E no lugar do c, eu vou colocar o valor que ele me deu, 13. Certo? Bem simples. Escrever a equação utilizando os coeficientes que ele te deu. Você vai utilizar apenas isso, vai fazer essa substituição. No lugar da letra, no lugar do coeficiente, você vai colocar o número, certo? Simples, né? Muito fácil. Então, hoje a gente estudou o comecinho de uma equação do segundo grau, né? O que é, como é que ela é formada, qual a sua forma geral. E a gente estudou sobre equações completas e incompletas. A gente vai continuar ainda estudando sobre equações do segundo grau, né? A gente tem bastante assunto sobre isso, é um assunto muito importante no nono ano para vocês. Importante que vocês prestem atenção e entendam o que está acontecendo, tá? Então, recomendo que façam os exercícios, revisem o conteúdo que vocês têm no material. Caso ainda tenha dúvida, assista de novo o vídeo, né? E, gente, por favor, façam o exercício, tá? O exercício é onde vocês vai aparecer as dúvidas e vocês vão resolver as coisas. É onde vocês vão encontrar aí as respostas que vocês estão procurando, tá certo? Eu vejo vocês, então, na nossa próxima aula.